Deixa eu só virar minha câmera. Ok. Estou te ouvindo bem aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tô sim, ela só não tá, ela tá teimando em não querer virar. Ah, danada. Boa noite, Mara. Boa noite, Cristine Cabral. Sejam bem-vindas. Isso, levanta um pouquinho. Boa noite. Cristiane Beleza. Brasil. Boa noite, Cris. Como é que tá? Quanto tempo? Que bom te ver por aqui. Enquanto não nos vemos nas palestras presenciais, vamos nos vendo por aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa conversa de hoje. Vamos conversar com dois convidados, professora Annelise, professor Guilherme. Estão só aguardando o professor Guilherme aí para ele poder entrar e a gente poder conversar e iniciar o nosso bate-papo de hoje. Guilherme está por ali. A prof. Pois é, né, Cris? Estamos aí só no virtual, só nas lives agora. Nos Poxa, obrigamos, nos obrigamos, exato. Nos obrigamos a aprender. Legal. Vamos só. Hoje a gente vai falar então sobre o uso das hashtags para alavancar as vendas, ou seja, o uso das hashtags para alavancar as nossas redes sociais. A professora Anne vai falar um pouquinho para a gente, trazer algumas dicas legais e importantes, juntamente com o professor Guilherme, para que a gente possa então entender um pouquinho do uso, né, das nossas redes, como é que a gente pode estar utilizando de forma correta, de forma certa, para que a gente possa então ter um retorno, seja ele financeiro ou não. Muitas vezes nós queremos simplesmente ter uma rede para poder conversar, criar novos amigos, enfim, mas que a gente possa estar usando de forma correta. Então a gente vai trazer um pouquinho, né? A gente não, os nossos convidados hoje vão trazer um pouquinho dessas dicas importantes, contar um pouquinho da história, como é que surgiu tudo isso, qual o objetivo das hashtags e como é que a gente pode usar isso de uma forma sadia, principalmente, né? Professor Gustavo, deixa eu ver se, se eu consigo puxar ele aqui. Guilherme, ele não entrou, não conseguiu entrar ainda, né? Guilherme, né? É que eu li Esse, Gustavo ali, o Gustavo Badim. Bem-vindo aí, não, não. Gustavo. Esse é o marido, né? Gustavo é excelentíssimo. Desde sempre, né? Esse sim. Desde sempre, seu Gustavo. E o menino, como é que é o nome do menino mesmo? É João Victor. o João. O João tá com quantos anos? Vai fazer 15. Ah, 15. Ah, então, deixa eu ver, 21. Naquela época, 2000, eu formei em 2006. Nasceu quando? O João é de 2006. Ah, então foi bem na época. Eu formei em 2006. Tu formou em 2006 também, né? Não, lembra que daí eu saí da pedagogia e fui pra. Daí eu Ah, é tive o verdade. João, tava grávida, tranquei. E aí depois, ó, o Guga tá ali, ó, concordando. Ó, o Guilherme não tá conseguindo entrar. Ô, Gui, chama aqui no WhatsApp. Peraí, deixa eu ajudar o Gui. Ah, Deixa eu peraí. ver se eu consigo chamar ele aqui. Deixa eu ver se ele está aqui para mim. Tô mandando convite para ele aqui, peraí. Beleza. Guilherme recusou, tá dando o Guilherme recusou. Opa, acho que agora deu. Agora chegou. Ah, agora foi, agora foi. Tava aqui no Agora microfone, deu. tô com o computador com o WhatsApp aberto aqui embaixo Tive, para assistente. tive que sair. E aí, professor Jefferson? Olá, Ei, professor Anne. Guilherme, tudo Tudo bem? bom? Boa noite. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Beleza, e vocês? Tá me ouvindo bem aí, pô? Obrigado, prazer. Aqui tá ok, graças a Deus. Estava só com dificuldade de entrar aqui, não apareceu opção, eu saí, voltei e deu agora. Às vezes Ah, dá tudo umas certo. barreiras. Tecnologia, às vezes, atrapalha um pouco. Legal. A imagem tá boa aí para vocês? Não tá trancando nada? Tá bem boa? Tá. Tá O meu som tá tranquilinho, baixo? certinho. Oi? Não, O tudo meu áudio ok, tá certinho. baixo? É, para mim tá um pouquinho Ok baixo. pra Não mim. sei se ele está muito longe, não sei. Mas É, eu tô te ouvindo. Tô te Eu tô com ouvindo fone aqui, tá bem, só que ok. ele tá, parece que distante, assim, mas tô te ouvindo bem. que eu vou botar um fone, né? Vou ter que virar um EP, peraí.
Boa noite, gente. O pessoal que está entrando conosco aí, Renata Magalhães, sejam bem-vindos. A gente está só fazendo os testes iniciais aqui, técnicos, para a gente poder iniciar a nossa conversa, os nossos convidados de hoje. Quero, desde já, agradecer a professora Annelise, mais uma vez, né, por estar participando com a gente, e o professor Guilherme aí pela primeira vez. Obrigado, professor, pelo aceite, pela disponibilidade, por estar aí com a gente, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, disponibilizando o seu conhecimento para que a gente possa, nesse momento, a gente vem conversando com muitos convidados, a gente vem falando muito sobre a pandemia e falando sobre o quanto a pandemia tem nos ensinado e tem nos obrigado, de uma certa forma, a aprender o uso, né, dessas novas tecnologias, nem tão novas, muitas delas já existiam, mas que agora a gente é obrigado, de uma certa forma, a aprender. Então, é importante que a gente possa ter o quanto mais informações, melhor. Para a gente possa usar de uma forma sadia, principalmente. Bom, então, como todos estão nos ouvindo, a gente pode iniciar. Então, quero aqui, como de praxe, iniciar de uma forma oficial, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a presença dos nossos convidados, pelo aceite, pela disponibilidade. O MH Coworking, para quem não conhece, então, é uma casa que fica localizada na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, é grande Porto Alegre, fica a 25 quilômetros de Porto Alegre. Uma casa que tem como principal objetivo disponibilizar espaços de trabalho para diferentes tipos de profissionais, seja autônomos, profissionais liberais, MEIs, microempreendedores individuais. Também tem uma proposta de disponibilizar espaços para palestras, para cursos, para lives agora nesse momento. Se você tem uma necessidade de realizar uma reunião virtual, uma live, vem para cá, vem conhecer o MH Coworking, que nós temos aqui toda uma estrutura pronta para que você possa realizar o seu trabalho, a sua reunião virtual. Você tem um processo seletivo para ser realizado, eu sei que tem, de repente, aí várias pessoas que estão em Belo Horizonte nos ouvindo, nos ouvindo falar. De repente tem uma matriz, uma empresa que precisa entrar em contato com algum candidato, alguma pessoa aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui um espaço que a gente pode estar colocando esse candidato virtualmente, para que ele possa, então, acessar essa reunião aí em Belo Horizonte. Então, e um dos principais também objetivos dessa casa é realizar encontros. Desde 2019, nós viemos realizando encontros com diferentes profissionais, diferentes pessoas que vêm trazendo muitas dicas importantes, não só profissionais, mas pessoais também. Em 2019, nós fizemos vários encontros aqui de forma presencial. Tínhamos, então, a proposta de dar continuidade no ano de 2020, mas, em consequência da pandemia, tivemos que fechar as portas e, a partir daí, então, começar o uso da tecnologia a nosso favor, de maneira que a gente não parasse com o nosso projeto de conversar com as pessoas, mas que a gente pudesse, então, utilizar isso de uma outra forma. Então, ano passado, realizamos várias conversas com diferentes profissionais. A professora Anne foi uma delas. Conversamos aqui também com algumas pessoas que nos trouxeram muitas dicas importantes de diversas áreas. É claro que falamos muito, né, deste momento difícil da pandemia, mas muitas dicas legais que eram antes da pandemia, que estão servindo agora durante a pandemia e que com certeza vão servir pós-pandemia. Então a gente fica muito agradecido pelo aceite de todos esses convidados que nós estamos aqui recebendo durante esse 1 ano e meio aqui de conversa. Então, quero agradecer a vocês. Quero pedir, assim, primeiro, então, que vocês possam, de uma forma, assim, organizada, antes da gente iniciar aí as nossas perguntas, e quero também convidar as pessoas que estão nos ouvindo, participando junto com a gente, que possam contribuir, possam complementar, possam fazer perguntas. Eu vou estar aqui em paralelo à fala dos professores, vou estar aqui acompanhando e tentando trazer as perguntas que vocês forem nos trazendo também, ok? Então, quero, assim, de uma forma organizada, primeiro, Profiane, vamos lá, as primeiras damas, né? Que a senhora possa, professora, se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, né? O que vem trabalhando nesses últimos anos. Depois, então, a gente passa para o professor. E aí, assim que o professor encerrar a sua apresentação, a gente parte, então, para a primeira pergunta e depois, então, para as próximas que virão. Por favor, professor. Tudo bem. Eu ia deixar para o Guilherme primeiro, né? Porque ele é o nosso ilustre convidado, direto de BH, mas tudo bem. Espero que agora o meu áudio esteja melhor. Eu coloquei o fone aqui para ver se melhora. Tá ótimo. Bom,
Eu Tá sou a ótimo. professora Nelise, né? Sou professora de matemática e fiz pós-graduação em gestão e tutoria e educação à distância e pós-graduação em informática instrumental, né? Dá para perceber que eu sou uma apaixonada pelas redes, pela informática, né? E aí, com a pandemia, né, como tu bem colocaste, eu comecei a me reinventar enquanto profissional, né? Além dessas pós-graduações. E aí eu fui atrás de outros conhecimentos, acabei conhecendo as certificações do Google, acabei indo atrás, fazendo as certificações, e através deste grupo imenso de professores que nós temos, não só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Mas eu falo aqui dos grupos Brasil, que eu conheci o Guilherme, que a gente troca muita figurinha, assim, muito conhecimento. E estamos juntos fazendo uma outra formação, que é do Educamídia, para sermos educadores midiáticos, né? Para educar as pessoas quanto ao uso das mídias, né? Porque hoje em dia o que a gente vê muito são as pessoas apenas usando as redes aleatoriamente, né? Sem saber o fim que elas querem, né? Então, e a questão das hashtags, inclusive, é uma questão que nós trouxemos de lá dessa formação que nós estamos fazendo, que foi muito pertinente, que eu, particularmente, nunca havia parado para pensar nesse alcance que elas podem ter. É isso. Por favor, prof. Eu sou professor de geografia, sou bacharel e licenciado em geografia, sou pós-graduado em docência em geografia e práticas pedagógicas. E como você bem falou aí no início, Jefferson, essa questão de muitas tecnologias aí nem tão novas, mas se tornaram novas para grande parte da população devido à pandemia, né? A pandemia ela fez com que vários profissionais corressem atrás de aprender essas novas tecnologias, e comigo não foi diferente, né? Como a Anne já adiantou aí, encontrei e conheci ela nesses encontros aí de certificações da Google, né? Eu sou certificado pela Google, nível 1, nível 2 e recentemente Google Trainer, né? Que me possibilitou, né, conhecer uma gama aí gigantesca de professores e de troca de ideias fenomenais sobre diversos assuntos, e atualmente nós estamos aí, como ela disse também, na certificação do Educamídia, né, que é uma certificação que busca a desenvolver os professores para que possam trabalhar com essa educação midiática, que para mim, né, é uma coisa muito nova, que eu tinha esse termo um pouco como pejorativo, né, quando falava assim, fulano é midiático, né, e estou aprendendo muito, inclusive o tema hoje, né, hashtag também era uma coisa que eu não tinha noção, né, de quanto que isso é importante, você saber usar as hashtags, como que isso impacta de forma positiva, não só na questão educacional, que é o nosso ramo, mas também na questão empresarial, né, na comunicação em geral. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje para estar falando um pouco sobre isso. É uma coisa que eu posso falar, né, que deve ser o sentimento de muitos aí que estão escutando, que parece ser uma coisa boba, uma coisa, uma modinha, como alguns diziam, para várias coisas envolvendo informática, tecnologia, né, e não é um assunto muito importante. Eu acho que cada vez mais importante. Quem nega isso está negando a realidade, né, que a pandemia acelerou essa realidade aí ainda mais relacionada à questão de tecnologia. E agradeço imensamente aí o convite. Nunca estive aí no Sul. Espero aí, quando a pandemia acabar, poder visitar vocês, comer o famoso churrasco gaúcho, tomar um chimarrão, ir lá no Beira-Rio, ver o Grêmio o Inter Não, né, perder o Guilherme? Grêmio Assim não de dá. goleada. Muito bem. Ai, tá caindo a minha conexão aqui. Será muito bem-vindo, inclusive, após essa tua afirmação, e quero lhe receber aqui, na minha casa, coloca meu quarto à disposição. Poxa, eu ia comentar que eu tô com passagens compradas para BH desde fevereiro do ano passado e eu ainda não consegui ir. Mas depois dessa eu nem vou avisar o Guilherme que eu vou estar por lá. Então eu vou começar assim, ó, hashtag paz. Boa, Gui, boa. Legal, muito bom. Bom, eu queria então iniciar nossa conversa a partir, é claro, do título da nossa live de hoje, né? O uso das hashtags para alavancar as nossas redes sociais. Então, Profiane, eu queria que a senhora pudesse iniciar a sua fala a partir desse título que nós organizamos aí, contando, sei lá, um pouco do histórico, como é que surgiu tudo isso e como é que a gente pode utilizar isso de forma organizada e sadia, por favor. Bom, então,
as hashtags, elas se tornaram mais populares, né? Que começaram a ser utilizadas em 2007. Até então, elas estavam muito restritas somente à linguagem de programação, né? O pessoal que lida com a fonte da informática, né? E a partir de 2007, elas começaram a ser utilizadas com o fim de começar a organizar o que a gente põe nas redes. Em 2009, o que aconteceu? O Twitter popularizou essa utilização das hashtags hiperlinkando, né? Ou seja, tu colocava uma hashtag antes de uma palavra, quando tu ia fazer uma busca sobre aquele assunto, tu achava tudo que havia sido colocado aquela hashtag antes do assunto, né? Na verdade, ela era utilizada para uma taxonomia, né? Que seria a organização formal, né? Desses processos, né? Da informática, né? Que utilizava essas hashtags. E, paralelo a isso, criou-se um novo termo que está sendo falado agora, que é a folksonomia, né? Que o folks vem de pessoal, né? No inglês. Então, ela também pode ser utilizada... O que seria essa folksonomia? É para tu usar uma hashtag como se fosse o... Não digo... A particularidade de cada local, né? Como nós aqui no Rio Grande do Sul falamos bah, como os mineiros falam uai, né? Então, a folksonomia é justamente isso, que ela diferencia essa hashtag, né? Ela deixa ela mais pessoal, mais íntima, né? Daquele público que se identifica com aquele assunto. Né? Então, a hashtag, assim, ela tem essa história, já começou em 2007, mas ela foi se popularizar só em 2009 com o Twitter, né? E hoje em dia ela é usada em todas as redes sociais. É o famoso jogo da velha, né? Todo mundo já conhecia lá no telefone, sempre existiu aquele telefone analógico, né? Não sei se as novas gerações lembram dele. Só que, como a Anne disse, né? O Twitter, né? Ele conseguiu indexar, né, vários assuntos usando esse símbolo, né? E se popularizou através disso. E hoje aí, todo mundo que está nos vendo, a gente está usando uma rede social e aposto que todo mundo que está nos assistindo usou pelo menos uma vez na vida, né, a hashtag, sabendo ou não a importância dela, né, como utilizá-la, mas por algum motivo alguém que nos está assistindo aqui usou algum momento da vida, com certeza. O que a gente percebe, eu tenho percebido muito na utilização das hashtags nas minhas redes sociais, que a gente consegue atingir um público específico, né? Que a gente consegue atingir um público que não está necessariamente nos seguindo e que a partir dessa hashtag ele acaba tendo acesso à nossa informação, acaba curtindo ou iniciando até a nos seguir. Então, acho que esse é o principal papel das hashtags, né? Exatamente. Por exemplo, o próprio Instagram, né? Quando a gente vai fazer um post, que a gente coloca uma hashtag, que a gente começa a digitar, já aparecem quantas publicações públicas tem com aquela hashtag, né? E a gente consegue localizar outras pessoas que utilizaram essa mesma hashtag e se juntar em grupos afins, né? Afins de assunto, afins de interesses, né? Então, as hashtags, elas têm N utilidades. Eu não sei se o Gui quer falar um pouco sobre elas, quer que eu fale. Mas as hashtags, além dessa organização... Não, tá bom. Puxar. Além dessa organização, né, que elas fazem, né, com a informação, né, elas também contextualizam as postagens, né, porque, por exemplo, agora nós estamos aqui falando sobre o uso das hashtags, então se a gente colocar lá uma hashtag falando do uso das hashtags, quem quiser saber sobre, vai lá e põe na busca e já vai achá-la muito fácil. Outra forma que as hashtags também são bastante utilizadas é para dar voz, né, às postagens, às declarações das pessoas, como no caso de campanhas, né, como aquele caso daquela morte do rapaz lá do norte-americano pelo policial que ficou sem ar, né, que ele dizia, né, I can't breathe, e acabou virando uma hashtag conhecida mundialmente, né, pela situação, enfim, mas ela foi utilizada, essa hashtag, com um fim de dar voz àquelas pessoas, né, àquela causa, de problematizar, de trazer à tona, de trazer ao conhecimento mundial o que aconteceu, né? Então, se tu chegares na internet e colocares uma hashtag que acabou viralizando, tu vais achar todas as informações acerca daquele assunto. Né? Ela também... Justamente, você pode usar ela com esse sentido de informação, né? Alguém está procurando uma informação sobre determinado assunto, viu que está sendo utilizado aquela hashtag sobre aquele assunto, né? A pessoa pode
se aprofundar mais no assunto através da hashtag, né, vendo outras postagens, outras pessoas falando sobre aquele assunto. Tem uma questão também interessante, que você pode utilizar isso para também dar seu tom de voz, né? Às vezes você faz um comentário, alguma coisa, a gente tem essa dificuldade nas redes sociais, né? Na internet em geral. Né? No WhatsApp tem muito disso. Você fala, a pessoa não sabe qual é a entonação que você está usando, se aquilo é uma ironia, tudo. Então, muita gente usa, né? Hashtag só que não, né? Hashtag ironia. Então, você consegue dar um tom de voz também naquilo que você está querendo, né? Comunicar, né? Que a internet é um pouco fria, não tem essa entonação. Então tem essa questão da informação, né? Você consegue buscar uma informação sobre determinado assunto utilizando, né, usando a hashtag, não talvez postando, mas você como consumidor da informação, você clicando na hashtag, você tem acesso às outras postagens, né? Tem essa questão da entonação de voz, tem essa questão de você aglutinar pessoas, né? Você usando a hashtag, fazendo a procura pela hashtag, você consegue encontrar pessoas falando daquele assunto que te interessa, né? Aí entra também a questão das vendas também, né? Que você estava falando, professor Jeff. Né? Pode ser muito bem utilizado também para esse fim, por que não, né? Eu acho que é uma forma de você aglutinar o seu público, né? O seu público-alvo, né? Você usando a hashtag adequada, né? Sobre aquilo que você está querendo vender, e seu público, claro, também sabendo utilizar disso, ele consegue encontrar o produto, né? Então é uma forma também muito interessante não só nas redes sociais, na internet em geral, também para alavancar as vendas, vamos dizer assim, né? Sim. Isso funciona em qualquer rede social. Porque a prof falou ali de Instagram, né? Mas a gente pode utilizar isso também e vai ter, na verdade, o mesmo efeito no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Isso em qualquer rede social pode ser utilizado. Sim, em qualquer rede social. Mas o importante também, assim, que vale destacar, é que a rede, se ela for uma rede privada, né? Se tu tens uma rede fechada, essa tua hashtag não fica pública, né? Porque a tua rede é uma rede fechada, né? Eu, particularmente, a minha rede pessoal, ela é fechada. Então, eu não uso quase hashtags na minha rede pessoal, a não ser que eu queira somente para guardar o que eu postei. Porque eu tenho essa função de organização com as hashtags. Mas ela não vai se tornar ao conhecimento de mais pessoas, porque a minha rede é fechada. Ela só vai se tornar algo público e de conhecimento de todos quando a tua rede for aberta, né? Tipo, a minha rede profissional, ela é aberta. Então, hoje eu vou postar, eu posto lá, posto a hashtag. Então, se alguém lançar uma busca com alguma das hashtags que eu postei hoje, vai achar a minha postagem também lá incluída, né? E uma coisa muito importante que tu falaste da questão de vendas, né? É que hoje em dia até o marketing está se utilizando das hashtags para fazer o seu marketing. As grandes companhias, as grandes empresas se utilizam de hashtags para se tornarem conhecidas e o público chega até elas por essas hashtags e muitas vezes compartilha essas hashtags, o que acaba fazendo uma campanha, né? Gratuita, digamos assim, né, para a empresa em questão, com a utilização das hashtags que acabam viralizando muito rápido, né? Sim. Muitas empresas utilizam até mesmo de hashtags que nem são inicialmente vinculadas à questão comercial, né, Anne? Uma hashtag, vamos dizer assim, que se populariza aí, que, né, toma uma grande proporção, e algumas empresas utilizam isso, né? E algumas até muito bem criativas, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, estava vendo um caso lá acho que foi a Magazine, isso muito bem utilizado, que o Brasil perdeu, né, aquela goleada lá para a Alemanha, e ela começou a fazer uma hashtag lá para você trocar a televisão que você assistiu o jogo, né, que deu azar, para uma que vai dar azar para a Argentina na final, né? Então ela conseguiu utilizar as hashtags que estavam sendo muito utilizadas naquele período da Copa, né? Que estava mobilizando bem as pessoas para se comunicar, né? sobre o assunto da Copa do Mundo, e ela entrou nesse barco, né? Para a questão comercial, para alavancar as vendas dela. Então as empresas também elas estão atentas a isso, né? Tem muitas campanhas sendo usadas aí de forma social, né? De assuntos que não estão relacionados diretamente à questão comercial, e as empresas têm que ficar atentas a isso para saber utilizar isso da melhor forma possível para também estar alavancando, né, suas vendas, sua marca, seja o que for.
grandes empresas sabem fazer isso perfeitamente, né? Dei esse exemplo aí da Magazine Luiza, que ela foi nessa onda aí na Copa do Mundo, depois de uma tragédia, entre aspas, brasileiras, né, de um 7-1 e buscou alavancar a venda de televisão aí para E seguimos todos os dias zoar tendo um os 7-1 argentinos, vamos dizer diferente. assim, né? Usando as hashtags. A gente Inclusive, uma. percebe, eu queria fazer uma. Por favor, não. Pronto, pode falar. Não, não, eu ia falar de uma hashtag que é muito Sem popular, que todo mundo utiliza, e hoje, inclusive, é o dia dela, né? Que é o TBT, né? Que é o Throwback Thursday, né? Que significa, né, uma quinta-feira do passado, enfim, que na verdade nos remonta a postar coisas que aconteceram, não necessariamente numa quinta-feira, né? Mas coisas já do passado, né? Eu queria fazer uma. Por favor, não. Tá Pronto, pode falar. ecoando aí. Não, não, eu ia falar de uma hashtag que é muito Tá popular. Tá dando eco. Que todo mundo utiliza. O teu. Prof, o teu. Acho que é o do Guilherme. Deu. Tava dando eco. Tá dando eco. Isso. E aí as pessoas começaram a utilizar e o quanto é importante tu saberes a origem da hashtag até para saber a que movimento tu estás te engajando, né? Que eu percebo muitas vezes as pessoas postando o TBT na segunda, na terça. O TBT, por exemplo, ele é uma hashtag utilizada nas quintas, né? Throwback Thursday. Thursday é quinta-feira em inglês, né? E depois lançaram, inclusive, uma nova hashtag que é o FBF. O Guilherme caiu. Que é o Flashback Friday, né? Que daí tu posta na sexta-feira a hashtag FBF, Flashback Friday. Na Será que ele verdade, vai o brasileiro conseguir voltar? tem essa tendência de levar tudo para o próprio Black Friday, né? Black Friday, daí ocorre a semana ano toda, inteiro. é domingo, é segunda. E o ano inteiro. Eu Que era para ser só final de novembro. Que era para ser só final de novembro. Desculpa, tu irias fazer alguma colocação e eu entrei com a do TBT. Sim. Tá nos ouvindo aí, Guilherme? Agora eu tô, desculpa, tava sem áudio, eu saí, voltei de novo, agora ficou perfeito. Desculpa. Ah, que bom. Não, capaz. Acontece. Eu ia fazer a seguinte pergunta, não sei até onde vocês conseguem me responder com relação a isso. A gente percebe que estão falando aí de hashtags com fins de venda, fins comerciais, né? E aí a gente percebe que no nosso Instagram, por exemplo, e nós temos acesso ali, muitas vezes, a propagandas patrocinadas. Aí tem ali o nome da pessoa, embaixo ali, patrocinado, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, mas eu decidi não pagar, eu decidi não fazer um link patrocinado, não quero investir 30, 60, 100, sei lá quantos reais no meu material. Eu consigo utilizar as hashtags e será que vai ter essa mesma eficácia ou não? Quem responde? Para fins comerciais, né? Sim. Não, é o que eu estava comentando antes, né, Jefferson? Toda e qualquer rede social que seja aberta, utilizando-se das hashtags, ela vai ter um grande alcance. Obviamente que tudo que envolve finanças, né, que envolve pagamentos, fica mais em evidência, né? Como qualquer site que tu vá fazer uma busca no Google, por exemplo, o que vai aparecer primeiro é o patrocinado, que é o que paga aquele espaço. Mas não significa que tu não vá vir aparecer. Mas quem aparece primeiro é o patrocinado. Essa é a tendência. Entendi. E respondendo a sua pergunta, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aí, né, educacional, o Jefferson, é o que a gente está estudando agora, né, Anne? Uhum. A importância... Parou aqui? Voltou. A importância de a gente ter isso como forma também de educação dentro das escolas, né? É uma coisa que algumas pessoas podem achar assim, uma coisa fútil, uma coisa desnecessária não, mas quando o aluno, o cidadão em geral, né, o jovem, o adulto, ele sabe como utilizar isso nas redes sociais, né? Ele pode usar isso nos diversas formas, como a Anne já colocou, como eu já falei aqui, né, para se informar, para falar desde a sua entonação de voz, para denunciar, né? Muita gente utiliza, acho que no Brasil, né, principalmente as pessoas usam mais para fazer tipo de denúncia, né? Questões políticas e tudo. Mas quando você sabe utilizar ela bem utilizado, saber o recurso, como que ele funciona, né, quando ele vai funcionar, essa questão comercial, ela também vai ganhar.
né? Porque tanto o consumidor ele vai saber como chegar àquele produto, àquela empresa que ele realmente precisa naquele momento, quanto também as empresas vão saber atingir o seu público-alvo. Então, além de vai além de somente utilizar a hashtag, né? Tem que saber como utilizá-la. E aí que está uma grande importância da gente trazer isso também para uma educação, né, dentro das escolas, né, para que a gente consiga construir cidadãos também críticos, né, e saber utilizar isso de forma correta de um mundo, igual eu falei no início, que está cada vez mais no dia a dia, próximo do dia a dia das pessoas. Eu sei, todo mundo sabe da grande disparidade social que a gente tem, né, a grande desigualdade que a gente tem, muita gente não tem acesso, né, a redes sociais, à internet, mas é uma coisa que tem sim seu impacto, né, seu impacto social, seu impacto na mídia, seu impacto na política e também seu impacto comercial, né? Então não tem como a gente fugir disso, alegando alguns problemas, alegando que a gente tem outras prioridades, né? Eu acho que tudo é prioridade nesse sentido, né? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, tentando puxar para esse lado também educacional, né? A importância de a gente tratar isso também como uma questão educacional de grande importância para que a gente consiga construir também cidadãos e consumidores que sabem utilizar isso da melhor forma possível. Sim. Uma coisa que me deixou... eu fiquei, na verdade, interessado, assim, eu vou ter que perguntar, porque eu tive acesso ali ao material da Profiane, né, que ela nos mandou, e que eu, até então, eu ficava muito intrigado ali. Quando eu vou usar a hashtag, como a Profiane falou, quando a gente lança ali hashtag, põe a palavra que nós queremos, aparece ali, né, a palavra e mais ou menos ali o número de pessoas que fizeram aquelas publicações e tal. O que a gente percebe, eu vou dar um exemplo meu que trabalho com comunicação, quando eu coloco lá hashtag comunicação, na verdade eu boto comunica, e aí aparece a hashtag comunicacal, né? E a hashtag comunicação. E aí o material que a prof nos trouxe ali, ela diz não usar acentos e nem cedilha, porque eu leigo agora aqui admitido, eu ficava pensando assim, mas as pessoas se escrevem comunicacal, não escrevem certo, comunicação, pô, mas eu vou clicar no comunicação, né, que é o correto. Então, nos explique, por favor, prof. Então, por que tem essa recomendação de não se usar acento e cedilha? Porque isso só se tem na língua portuguesa, né, a maior parte. Então, tu já está restringindo o teu público, né? E também a questão assim, a questão de leitores para pessoas que têm dificuldades de visão também não conseguem ler esses caracteres corretamente algumas vezes, né? Pode gerar uma confusão e não chegar ao alcance do público que tu queres atingir. Então, uma das dicas sempre que se diz, não se usa acento nem cedilha. Coloca o comunicacal, né, educacal, e assim a gente vai sem acento e sem cedilha para poder atingir cada vez maior o número de pessoas e atingir o nosso objetivo. Inclusive, dentre essas dicas, né, que eu coloquei, também é importante se atentar para hashtags longas, né? Tem pessoas que fazem quase um texto na hashtag, né? E tu vais ler, tu chega a te faltar o ar, porque não, como a hashtag não separa as palavras, as pessoas escrevem uma emendada na outra, às vezes tu nem entende o que ela está dizendo. E aí vem outra questão. Separem as palavras, entre aspas, usando letras maiúsculas no início de cada palavra, para diferenciar uma da outra e a pessoa entender qual é a hashtag que tu estás colocando. Né? Porque às vezes as pessoas têm o hábito de escrever, né, uma frase de hashtag e tudo junto, sem botar uma letrinha maiúscula assim no começo da palavra, aí tu não entende. E aí tu não acaba atingindo o teu objetivo, né? Porque cansa até pro leitor. Essa ia ser a minha outra pergunta, mas agora tu já respondeu, agora entendi. Se eu quero botar 3, 4, 5 palavras, então a cada início de cada palavra eu inicio ela com letra maiúscula. Isso. Com letra maiúscula. Ao menos para tornar mais fácil a leitura, né, de quem está tendo acesso àquele teu post. De repente eu não saí procurando por hashtags, mas eu tô lendo o teu post, aí tem ali a hashtag, eu vou ler as hashtags. E aí quando tu colocas tudo junto, sem diferenciar, a pessoa às vezes pode não entender, dependendo das palavras. É porque
Diga, por favor. Não, não, só para tentar acrescentar um pouco o que a Anne falou, porque as hashtags, às vezes, ela complementa aquilo que a pessoa está dizendo, né? Ela vai dar um contexto em cima daquilo que você está dizendo, né? Então, se você não consegue, se você não colocar da forma que a Anne falou, né, que seja entendível, vamos dizer assim, o contexto que você está tentando passar através de hashtag não vai atingir. Então, essa questão do objetivo. Por que você está colocando? Né? Qual que é o seu objetivo? Né? Você dá um contexto, você comunicar algo que está implícito ali, né? Explícito, você está fazendo isso, então tente colocar ela da melhor forma possível, né? Para você ser compreendido, né? Você realmente se comunicar, né? E não se Sim. estrupicar. Principalmente se esse contexto for algo irônico, né? Ou algo engraçado, para que as pessoas entendam, né, qual é a tua entonação, né? Que o Guilherme colocou muito bem antes, né? Qual entonação tu estás dando para aquela postagem? Sim. Até porque por essa lógica que vocês estão nos trazendo, se eu coloco uma hashtag muito longa, a gente percebe ali que quando vai aparecer as palavras, o número de pessoas que coloca aquele tipo de hashtag vai diminuir consideravelmente, né? Aí tu tem lá uma hashtag de 100 e poucos milhões de pessoas que publicaram, e aí tu vai aumentando, quando vê tá lá em 200, 300, 20 pessoas. Até tu consegue encontrar, né? Como é que é possível? Então, quanto mais longa, mais para fins comerciais, por exemplo, quanto mais longa, me parece, então, que menos pessoas, menos público tu vai atingir, né? Com certeza. Essa questão do objetivo, né? Se o seu objetivo é ter mais pessoas aglutinadas dentro dessa hashtag, essa aí é a menos viável possível, né? Mas se a sua ideia é passar uma mensagem, né? Passar um contexto, né? Talvez até possa, mas você tem que fazer da forma que a Anne falou, né? Tem que saber colocar as letras maiúsculas antes de cada palavra, né? Para a pessoa entender a mensagem que você está passando. Então, antes de postar, a primeira coisa, gente, qual que é o seu objetivo, né? De estar fazendo aquela hashtag. Igual a gente falou aqui no início, são vários objetivos. Você pode querer se comunicar, você pode querer vender, você pode estar querendo comprar, você pode estar querendo denunciar alguma coisa, né? Então, para determinado fim que você está utilizando, tem uma forma de você fazer isso, né? Essa forma que você falou, por exemplo, comercial, essa é a menos viável possível, né? Porque quanto maior for, menos pessoas vai utilizar, né? Então você não vai conseguir aglutinar pessoas que estão querendo vender ou comprar aquele determinado produto, com certeza. Sim, com certeza. A minha pergunta para vocês, eu queria que os dois trouxessem assim, o ponto de vista de vocês. Vocês, um é professor de matemática, outro professor de geografia, e com certeza estão aí trabalhando nessa área e vão continuar trabalhando. E agora, em paralelo, fizeram esta formação, estão fazendo essa formação, né? Vocês, como é que vocês têm utilizado? Vocês estão fazendo essa formação de forma que vocês utilizem dentro, né, do trabalho de vocês, ou é algo assim paralelo? Como é que vocês têm visto isso? Na verdade, assim, ó, essa formação, ela surgiu a parte, digamos assim, não foi nada oferecido pela prefeitura pela qual eu trabalho, tá? Foi algo que eu fui atrás do meu interesse enquanto educadora de melhorar, de inovar, de levar novidades para os meus estudantes, né? Mas, obviamente, que toda e qualquer formação que eu faça, independente de ser oferecido pela prefeitura ou não, eu sempre levo para dentro da minha sala de aula, né? Agora para o meu Google Classroom, o que eu aprendo nas minhas formações, né? Essa formação que nós estamos fazendo, ela é extremamente rica. Eu até aprendi a fazer memes. Inclusive, ontem eu postei um meme nas redes sociais daquele do cérebro, sabe? Pegando fogo, assim, dizendo que quando eu termino de assistir as lives, eu fico assim, com muitas ideias, querendo sair mudando o mundo, né? Mas dentro do possível, eu vou mudando a minha sala de aula, né? Sempre levando essas novidades, porque nós estamos com estudantes, né, da geração alfa, né? E nós somos de outra geração, então a gente tem que se atualizar, senão a gente fica para trás. Porque nós estamos em 2021 e eu não posso seguir dando aula de 1990, né? Sim. O nosso público é outro. O nosso público é outro e quem menos corre voa, né? Então nós temos que correr junto com eles. Exatamente. Isso é muito legal que tu estás trazendo, prof, porque eu, como sempre, trabalhei desde a época de faculdade e após a formação também, e tu sabe disso, né? Sempre trabalhei com educação profissional. E sempre entendi que, independente se eu sou um professor de educação profissional ou não,
O professor de geografia, o professor de matemática, o professor de história, o professor de português, ele também tem que trazer para dentro da sua aula, dentro do seu conteúdo, a educação profissional, como tu mesmo disseste. O quanto eu estou contribuindo, aprender, ensinando eles a utilizar a matemática, mas também ensinando-os a utilizar isso de forma prática, no seu dia a dia, em especial no mercado de trabalho, né? Então, o quanto é importante a gente poder fazer isso. Estava dizendo aqui, professora, só para entenderes, e já te passo a palavra para tu nos dizer qual foi o objetivo que tu procuraste essa formação. Estava dizendo aqui o quanto eu, Jefferson, que trabalha bastante tempo com educação profissional, o quanto eu acredito que vocês, professores de matemática, de geografia, de história, de português, independente da sua disciplina, também tem que educar os seus alunos para o mundo empresarial, para o mundo organizacional, para o mercado de trabalho. Também tem que ter essa preocupação. E acho que vocês estão nos mostrando muito bem isso, né? O quanto vocês estão preocupados em ensinar esses alunos não só a geografia, em quantos estados o Brasil é dividido, ou em quantas cidades, enfim, mas principalmente como utilizar isso de forma prática no seu dia a dia, seja ele profissional ou pessoal, né, professor? Sim, estamos escutando? Deu uma travada aqui? Sim, estamos escutando. Tá beleza, ótimo. É isso mesmo que você falou. Eu sou professor de geografia, a Anne de matemática, mas a Anne não está ali só para ensinar números, né? E eu não estou ali só para ensinar, né, regiões, países. A gente está formando cidadãos, né? Primeiro de tudo, né? E eu falo muito pro pessoal que essa questão da pandemia, ela acelerou vários processos que já estavam, né, a caminho de acontecer. E uma delas foi o uso cada vez maior da tecnologia, né? Isso aí é uma coisa que já estava em curso. Por exemplo, eu e a Anne somos professores, ao contrário do que muitos acreditam, a gente está trabalhando e muito, né? O trabalho, assim, surreal, a gente trabalha praticamente 24 horas, sem entrar no meu WhatsApp, eu vou estar sempre aqui online ali, respondendo alguém, tudo, mais computador e tudo. Então, esse assunto que a gente está trabalhando, que a gente está desenvolvendo, né, nos desenvolvendo, né, que é a educação midiática, né, é um desses processos que já estavam a caminho, né, que agora com a pandemia se torna mais urgente ainda a gente trabalhar isso, né, com o cidadão, né, com o nosso aluno, o jovem, o adulto, né. Como já disse aí um pouquinho antes no início da live, isso é um assunto extremamente importante para a sociedade, né? E isso é uma coisa que eu também tratava isso como uma coisa muito menor, né? Muito pequena, como alguns costumam dizer, né? Isso é uma modinha, né? Apesar que muitos usam sem saber, né? Vai muito no efeito manada mesmo que a internet nos traz, né? É uma coisa muito importante das pessoas saberem, né, como utilizar, né? Quantas questões políticas que envolvem nosso dia a dia, né? A questão econômica que afeta a nossa vida, né? Muitas vezes são manifestadas em redes sociais e utilizando hashtags, né? Atualmente você liga a televisão hoje, vai ver um jornal aí, com certeza vai ver um assunto que está aí, como se diz, bombando na internet, utilizando hashtags, né? Elas tomam essa proporção, né, gigantesca. Então, é urgente que nós, professores, né, saibamos trabalhar isso dentro de sala de aula, né, independente da matéria que a gente está trabalhando com o nosso aluno. Porque, como eu disse, a gente não está trabalhando só aquela questão na caixinha ali, né? Eu estou indo ali só ensinar o aluno aquela questão ali de geografia. É todo um contexto que ele vive, né? A gente está desenvolvendo, a gente está ali desenvolvendo cidadãos, né? E eles precisam saber utilizar esse meio que está cada dia mais presente na casa de cada um de nós, né? E que é uma ferramenta que tem um potencial gigantesco, né, para diversos assuntos. Então, a minha busca por essa formação, né, que eu sugiro quem não conhece o Instituto, né, um Instituto sem fins lucrativos, o Instituto Palavra Aberta, né, onde o Educamídia está vinculado, procure aí nas redes sociais, tem muito material interessante, bacana, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito.
A Anne, quem segue a Anne aí no Instagram, Ih, acho que o Guilherme caiu de novo. Não. assim, demais, né? Quando eu entrei lá, eu imaginava uma coisa e hoje, assim, vejo quanto que a gente realmente nós temos que aprender sobre esse mundo midiático aí que, como eu disse, está cada vez mais presente na nossa vida. É um mundo assim inimaginável para quem está pro lado de fora, que não busca se informar corretamente, né, do potencial disso e como tratar essa informação de forma correta. Só complementando a fala do Guilherme, que independente da área do conhecimento, né, que a gente Sem áudio. atua e que a gente tenha escolhido, nós somos educadores acima de tudo, né? Então, independente dos conteúdos de matemática, geografia, eu estou ali dentro da sala de aula para formar cidadãos, né? Então, às vezes o meu conteúdo, ele acaba até às vezes ficando meio de lado diante de tantas coisas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia dentro da sala de aula, né? E principalmente essa questão de rede social e utilização é algo preocupante, se não bem feita, né? Os nossos estudantes, eles se expõem demais, eles acabam às vezes expondo particularidades, acabam expondo coisas desnecessárias. Então, a questão da educação midiática, ela vem para isso também, além de torná-los críticos, né, do que eles estão lendo, do que eles estão vendo, porque às vezes as informações chegam, mas e qual é a veracidade dessa informação que eu estou vendo e estou compartilhando? Será que eu tenho que acreditar em tudo? Está na internet e aconteceu, é verdade? Não é assim, né? As pessoas têm que ter mais um senso crítico. Mas antes de qualquer disciplina que a gente lecione, nós somos educadores. E a parte da educação, ela perpassa por todos os outros campos. Exatamente. É uma coisa que exemplifica isso aí, ó. Eu e a Anne, a gente participa de várias lives, vários encontros aí, voltados especificamente para professores, né? Falando questões educacionais e tudo. E hoje estão participando aqui de uma live, né? Onde o público aí é mais diverso, né? Uma prova disso aí que ela acabou de falar, né? Que isso não está ali dentro daquela caixinha só educacional dentro da sala de aula, né? Isso perpassa aí pela vida nossa no dia a dia em geral, né? Para exemplificar isso aí, esse encontro nosso aqui hoje. Com certeza. E esse conhecimento, ele tem que chegar a todos, né? Esse conhecimento, ele faz parte para todos, não só dentro da sala de aula, né? Para toda a população e as pessoas que acessam a internet, que são quase todas. Com certeza. Eu até, inclusive, quero assim, parabenizá-los por ser esse diferencial. Eu digo isso porque você sabe melhor do que eu, que a gente sabe que muitos não têm essa preocupação, né? Como a Profiane falou, mas eu tenho ali um emprego, sou servidora pública, estou estabilizada, para que eu vou fazer uma formação dessa? Não sei se vai complementar. Então, não, teve essa preocupação porque está preocupado com seus educandos, né? Então, isso é um diferencial. O professor Guilherme também tenho certeza que tem esse pensamento. Então, acho muito legal isso. Eu acho muito legal a gente trazer, e por isso esta casa tem esse objetivo, né, de levar essas informações não para educadores somente, não para professores somente, mas para pessoas que também não trabalham nessa área ou com essa realidade e que saibam o que acontece dentro da escola também. Quais são as preocupações que vocês, professores, têm? Eu também sou professor, e quais são as preocupações que nós temos? É importante que a gente tenha essa informação, né? Antes a gente tinha um período, né, Jeff? Oi? Desculpa interromper. Pensei que você tinha finalizado, mas essa questão aí, antes a gente tinha aquele período que a gente falava de estudar e depois de ir para o mercado de trabalho. Isso não existe mais, né? Isso acabou, né? Quem teve o período quem hoje virar e falar assim, eu já terminei os estudos, né? É porque está parado no tempo, né? Todo e qualquer profissional, independente da área, que quer se manter em alto nível, ele está estudando e vai morrer estudando, né? Então, sobre isso aí que você estava falando, né? Dando os parabéns para a gente e tal, eu acho que assim, isso aí é uma coisa assim que é uma coisa que está em mim como profissional, né? E eu imagino também como a Anne, como o que você também aí propõe,
né, para o seu negócio, que é isso, né? A gente não tem mais essa questão de acabou os estudos, agora eu vou para o mercado de trabalho. A gente está constantemente estudando, né? Então, isso que eu estou buscando, que a Anne também. É engraçado que a gente está falando dessa certificação que a gente está fazendo junto, mas a gente se encontrou antes disso, né? São diversas certificações, a gente se trombou antes aí e sem combinar. Ela não procurou isso e depois comentou comigo, ou eu comentei com ela, né? E é legal isso. A gente faz uma certificação e depois tromba com vários outros profissionais que estavam naquela certificação juntos, lá em outras, né? Sem combinar, sem nada. Então tem uma prova disso que eu estou falando, né? Tem esse movimento, tem pessoas que já se atentaram para isso que eu falei, né? Que acabou esse período de vou estudar e depois vou trabalhar, né? Vou colocar em prática. Não, é uma constância, né, Anne? Esse grupo aí que a gente se esbarra aí constantemente aí de formações. Essa até foi muito engraçada, né? Porque eu vi que alguém postou no grupo o link para inscrição para seleção para essa formação, porque não é simplesmente eu querer fazer, né? Eu tenho que ser selecionada. Aí eu fui, cliquei no link, me inscrevi. E aí no dia que saiu, que eu recebi, eu fiquei mega feliz. Postei nas minhas redes sociais que eu tinha sido selecionada e postei no grupo. Aí eu postei no grupo, aí tava o Guilherme, mais uma galera do grupo que também tinha sido selecionada, mas nada combinado, entendeu? Mas para ver que o professor, ele pode estar aqui, ele pode estar lá em BH, ele pode estar em São Paulo, ele pode estar no Rio, como tem gente no nosso grupo. O professor, ele está sempre muito engajado. E essa função da pandemia, dos estudos remotos, fez muitos professores que estavam parados se reinventarem também. Né? Então, muitos saíram em busca desse conhecimento. Eu sempre gostei disso, eu já tinha 2 pós-graduações na área, né, quando o estudo começou, então para mim não foi tão difícil. Mas nós temos até o exemplo de uma colega que iniciou totalmente do zero e hoje em dia ela é trader igual o Gui, né? Então, para tu ver assim, o quanto essa pandemia motivou não só os estudantes, como os professores também. E realmente a gente trabalha 24 horas. Com certeza não. É doce ilusão, né? De achar que é só aquele momento ali dentro da sala de aula, né? Isso é mentira, né? Trabalhei também bastante tempo com educação profissional e era direto. Até porque se tu quer te tornar um professor diferenciado, eu sempre dizia isso. Se quer te tornar um professor diferenciado, é trabalhoso. Né? Porque barbada. Eu fui lá, fiz a minha formação, como o prof aí falou, fiz a minha formação, vou lá, parei de estudar e vou dar aula sobre aquilo que eu aprendi durante 4, 5, 6 anos. Isso é barbada. Agora, tu te reinventar, tu buscar diferencial. Eu tinha muito isso na minha realidade quando eu trabalhava diretamente com educação profissional, de forma mais contínua. Então, eu tinha que inventar um monte de atividades, trazer coisas da realidade do aluno, porque tu tem que conhecer como é que é a realidade do aluno para poder trazer exemplos para que ele entenda aquilo que tu estás falando, porque eu falar algo que é tranquilo para mim não tem problema nenhum, é claro, muito claro. Eu sempre trago o exemplo do professor de física, né? Mas como que vocês não conseguem entender isso? Tá claro, professor de matemática, né? Mas tá claro aqui, olha aqui, a fórmula tá dizendo, tá conversando com... Não, tá conversando contigo. Comigo não. Eu tenho que ser didático, eu tenho que ser pedagógico, eu tenho que levar lá pro exemplo do aluno, para que ele entenda aquilo ali. E essas formações, elas são importantes, né? Quero trazer ali a complementação ali, a participação da Giza, que está trazendo ali, realmente a gente está sempre aprendendo, né? E o mercado ele está nos trazendo isso. Eu tenho visto os noticiários aí quantas pessoas elas têm ficado perdidas assim, não só nas redes sociais, mas no próprio uso da tecnologia, né? Hoje, o quanto tu pode resolver, olha, se não 100%, quase 100% das tuas situações bancárias, por exemplo, sem sair de casa. Tu não precisa sair de casa para resolver os teus problemas administrativos. Tu entra ali, tu resolve em qualquer momento. Se não conseguiu, chama no WhatsApp, chama no chat. Então, quer dizer, para isso a gente precisa se inteirar. As pessoas têm ido muitas vezes nas redes bancárias, têm saído para receber o próprio auxílio emergencial que a gente tem visto, as pessoas formando filas nos bancos por não ter acesso, e não é porque não tem acesso, muitas vezes porque não se permite a aprender. Né? Eu costumo falar, Jéssica, que a questão tem que ser como um fogo.
né, esse uso da tecnologia, da internet. Eu conheço muita gente que tem esse receio, né, de mexer, fala que vai dar errado, né, que alguém vai roubar seus dados e tudo. E sobre isso também tem a ver com a questão das hashtags que a gente trabalhou bastante aqui. Eu falei como fogo, por quê? O fogo é bom ou ele é ruim? Né, se você for analisar, o fogo ele pode tirar a sua vida, se você não souber manuseá-lo, né? Mas o fogo também prepara o seu alimento, que é essencial para a gente estar vivo, né? Então o uso aí das hashtags, nós falamos bastante aqui hoje, e de demais tecnologias, o uso da internet em geral, é isso, você tem que saber utilizar, né? E para isso você tem que buscar, então sim, né? Não é só lá entrar, começar a navegar e escrever o que quer da forma que quer, né? A gente tem que ter essa responsabilidade aí como cidadão também digital, né? Ir atrás da informação, né? E procurar a trabalhar essas questões cada vez de forma mais consciente, né? Prof, quer complementar? Exatamente, isso aí que. Não, isso aí que o Guilherme falou, daí vem muito ao encontro da nossa pegada digital, né? Tudo que a gente faz nas redes, ficam nas redes, né? Por mais que a tua rede seja fechada, ela não é fechada, né? Sabe que ela foi para algum servidor, para algum outro local e que pode vir a ter acesso. Então, como o Guilherme falou e eu já havia comentado antes, nós temos que ter essa responsabilidade com o que nós fazemos, com o que nós postamos, né? E isso é muito importante para os nossos estudantes, né? Por questões de exposição, de bullying, de N fatores, né? Que podem vir a ocorrer com uma exposição errada nas redes sociais, né? Inclusive, a gente sabe, né? De N casos, né? De estudantes que deram confusões bem grandes, né? Por postagens que caíram em lugares errados, que não deveriam ter sido postadas, enfim. Então, entra muito aí também a questão da responsabilidade nossa, enquanto educadores, de orientar os nossos estudantes. Entra a responsabilidade dos pais de estarem alertas aos que os seus filhos fazem nas redes sociais, né? Com quem falam e o que compartilham, né? Mas sempre procurando não dizer somente que está errado, mas mostrando o certo. Só apontar o erro não adianta, mostra a solução. Né? Então, eu acho que nós, enquanto educadores, estamos aqui para mostrar a solução. Sim, com certeza. Eu me lembro na época que eu trabalhava manhã, tarde e noite com educação profissional e aí tinha um momento ali que nós falávamos sobre... Eu trabalhava também com educação básica, com informática básica, com educação profissional, aí trabalhava a parte administrativa e também a informática básica. E aí tinha um momento que nós tínhamos que ensinar os alunos a criar um e-mail, e tinha muitos que já tinham um e-mail. E aí agora vocês falando aí de usar de forma correta, né? E aí como nós estávamos falando de educação profissional, tinha lá, de vez em quando, uma menininha, eu já tenho um e-mail, doutor. Tá, vamos fazer um e-mail então profissional. Eu já tenho um e-mail. Qual é o teu e-mail? O meu é moreninha do bairro tal. A gostosa do não sei do que. Não, para tudo, para. Vamos de novo. Eu acho que isso é importante, né? A Profiane trouxe aí, por exemplo, bom, eu tenho o meu Instagram da Profiane e tenho o meu Instagram Anelise Badim. E aí o que acontece? Ali no Anelise eu vou postar algumas coisas, de repente, da minha família, coisas pessoais, das minhas viagens e tal, mas no Profiane eu tenho que diferenciar. Porque a gente sabe também que o próprio RH, as empresas, elas vão buscar na tua rede, né? Vamos ver quem é a Anelise Badim. Aí tá lá a Anelise lá, tudo misturado, tudo né? Com o seu profissional, tal. Eu digo, não, mas espera aí, né? Eu preciso... tudo bem, ela tem lá a sua liberdade de postar o que ela quer, mas eu também posso ser avaliado por aquelas postagens as quais eu coloquei e que daqui a pouquinho, de estar avaliando, pode me chamar para um processo seletivo ou não, né? Então, os alunos precisam também saber disso, né? Exatamente. Eu vi essa necessidade porque, como eu estava comentando da nossa questão do grupo de educadores Google, né, começou a crescer e começou a ficar um número muito grande de pessoas que a gente quer manter o contato, até porque a gente troca muita informação, né? Eu disse, gente, a minha rede social pessoal é só a pessoa mais zoeira da face da Terra. E aí eu, profissionalmente, eu sou a pessoa mais séria da face da Terra. Então não parece a mesma pessoa. Então vamos separar, entendeu?
E eu disse, então vamos separar para o bem de todos, porque vão achar que eu sou aquela Annelise ali o tempo todo. Eu não sou, entendeu? Eu, entre os meus amigos, entre a minha família, eu me permito algumas coisas que profissionalmente não cabem, né? E hoje acaba que você vai ter contato com pessoas extremamente pela internet, né? Eu, por exemplo, conheci a Anne, né, por esse meio, né? Pela internet, assim como diversos outros professores. Tem colegas de trabalho hoje que eu nunca conheci, né? Só conheço de forma digital, vamos dizer assim. E tem essa questão, né? As pessoas confundir alguma coisa que... Confundir não, ou achar, né, que você faz um meme ali, uma brincadeirinha, que seja, e pegar aquilo ali e dimensionar para o seu lado profissional, né? Então, igual tem gente que tem essa opção, igual a Anne fez, né? Sem parar porque quem te conhece pessoalmente sabe, né? Sabe muito bem quando você é aquela pessoa brincalhona, como você é profissionalmente. Mas com essa questão da pandemia aí, muita gente, igual o meu caso esse ano, né? A gente começou o ano letivo já de forma remota. Então, vários profissionais começaram a trabalhar ali na escola e não se conhecem pessoalmente, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí de como se portar nesse meio digital, porque a imagem que a pessoa tem de você é única e exclusivamente, né, por essa via. Então, tem que tomar esse cuidado mesmo. Hoje, muita gente usa esse termo, você é o que você posta, né? Então, tem que tomar cuidado, porque tem gente que realmente, né, leva isso a cabo. Exatamente. Exatamente. E é importante, né, isso, a gente, como a Profiane falou, é importante a gente entender que nós somos seres humanos, é claro, temos a nossa essência, temos a nossa forma de pensar, mas também nós temos que entender, e eu trazia muito isso para os meus alunos da educação profissional, e de uma certa forma, durante o dia, tu tem que desempenhar diferentes papéis, né? Desempenhar diferentes personagens. Então, eu saio de casa de manhã, até eu sair do portão, eu sou o pai, o marido, o filho. Após eu chegar no meu trabalho, aí eu estou realizando um outro papel. Estou desempenhando um outro papel, que é o de professor, que é o de gerente, que é o de inspetor, que é o de auxiliar, enfim. Eu preciso entender essa diferença, né? Eu continuo com a mesma essência, o mesmo Jefferson, porém, eu preciso, naquele ambiente, desenvolver aquele papel específico. Eu me lembro que muitas vezes nós falávamos sobre vestimento, né, sobre a roupa adequada, que isso é muito polêmico, né? Qual é a roupa adequada para esse tal? Ah, não, mas eu tenho que colocar o que eu quiser. É liberdade, eu posso... Não é bem assim, né? Eu preciso entender. Então, no uso da tecnologia não é diferente, né? Nós precisamos ter também este cuidado, né, do que nós estamos postando, o quanto isso vai impactar, né, nas pessoas que vão estar lendo. Eu me lembro, assim, só para fazer um rápido comentário, eu me lembro que quando deu o incêndio da Boate Kiss, não sei se o professor Guilherme vai lembrar, né, nós tivemos aqui uns 7 ou 8 anos, né, professor? Peraí que eu tô com o computador aberto aqui, vamos pesquisar. Vamos no Google. 7, 8 anos, acho que eles falaram na... Foi 2013, 8 anos. 8, né? 27 de janeiro de 2013, faz 8 anos. 8 anos. E aí eu me lembro que teve uma menina, e na época eu estava trabalhando com educação profissional, teve uma menina, sei lá, nos seus 17, 18 anos, ela escreveu assim... Ela não me disse o que ela era, mas pelo que eu vi pela escrita dela, ela, né, seguia a linha ali do espiritismo. E aí ela fez um comentário após ali o anúncio das 242 mortes que aconteceram. Ela escreveu assim e eu nem acompanhava ela. Eu nem sabia que ela era ali da minha rede e tal, nem lembro que ela era. Eu sei que eu tive acesso à postagem dela. E ela escreveu assim... E aí, católicos, cadê o Deus de vocês que não salvou essas 242 pessoas? E aí, né, deu aquela bagunça toda, as pessoas começaram a se revoltar, tal. E aí eu fui obrigado, eu chamei ela no privado, né, conversei com ela, disse, olha,
vamos tentar entender o que aconteceu, né? Primeiro, que Deus não tem nada a ver com isso, independente da tua religião e tal, mas então é importante. Aí tentei orientar ali de forma profissional. Eu vi que era uma menina nova e da idade ali dos meus alunos, mas tentando assim trazer um pouco para ela exatamente isso. O quão é importante nós termos esta preocupação, porque eu sempre dizia para os meus alunos, olha, tu criticar alguém, tu falar mal de alguém, ou tu afrontar alguém no conforto do teu quarto, só tu e o teu celular, é uma coisa. Por quê? Porque tu não vai ter ali pessoas que elas vão te falar, vão te agir de forma adversária ali na rede social, mas tu tá no teu quarto, né? Não tem problema nenhum, né? Se quiser eu respondo ou não. Mas eu sempre tentava trazer para eles assim, bom, eu preciso entender, eu preciso estudar, preciso buscar informações para que eu possa, então, se eu for fazer a postagem, eu possa ter a capacidade de contra-argumentar caso alguém fale alguma coisa. Isso é para a vida, né? Isso é para a vida. Eu preciso, bom, mas eu não gostei deste comentário, então eu vou fazer ali a minha réplica. E aí eu tenho que estar preparado para continuar defendendo a minha forma de pensar. Então é isso, o uso da rede social, o uso da tecnologia, ela tem que ter essa preocupação de que eu preciso estar muito bem baseado, buscar informações, E aí eu comecei a questionar ela, eu vi que ela não conseguiu dar continuidade à sua argumentação. E aí começou já a usar palavras, palavrão, tal. Eu disse, não, então vamos parar por aqui, né? A gente tem que ter essa preocupação, né? E nisso, só para encerrar o assunto hashtag, né? A hashtag entra também como um complemento, né? Para dar um tom e para levar o entendimento do que tu estás querendo dizer para as outras pessoas, né? Se ela tivesse colocado uma hashtag, digamos, explicativa disso, talvez, obviamente que esse tipo de comentário não tem comentários, é sem comentários, né? Mas dependendo do que tu escreves, com a tua hashtag tu pode explicar exatamente o que tu estás querendo dizer com aquilo, né? Já que a pessoa não está te ouvindo e vendo o teu tom de voz. Sim, legal. Legal, profs, eu quero, assim, a gente está ali no nosso tempo, que a gente sempre programa para a gente conversar, eu queria pedir para vocês dois, assim, de forma organizada, agora até podemos iniciar ali pelo prof, caiu de novo, ele prof? Caiu. Quando começa a travar o áudio dele, ele cai. É verdade, mas ele vai retornar agora, eu queria pedir que vocês pudessem nos fazer, assim, algumas considerações finais, nos trazer... o que vocês, então, poderiam nos trazer de dicas, assim, que a gente possa levar para os nossos travesseiros no dia de hoje, pensar e começar, de repente, a partir da manhã, começar a utilizar isso de forma mais prática e não saudável. Prof, voltou? O áudio voltou. Mesmo, falha, saio e entra. Desculpa eu comentei, eu disse, o áudio dele começa a falhar, ele cai. Acho que está com problema de conexão. Bom, enfim, o que eu teria, assim, para falar sobre... Diga, prof. Não, eu ia responder o que tu perguntaste. Vai, diga. Não, a dica que eu dou assim, né? Quando for escrever uma hashtag, primeiro a gente tem que ver qual o alcance que nós queremos ter, né? Qual público nós queremos atingir, qual o objetivo dessa hashtag, né? O que eu pretendo com ela. Porque não adianta eu sair querendo criar uma hashtag que nunca foi falada antes, porque ninguém vai me encontrar. Né? Então existem sites também que se tu colocares no Google, né? E pesquisar ali as hashtags mais usadas, por exemplo, aparece. No dia de hoje, no Instagram, as hashtags mais usadas são o quê? Love, Instapic, TBT, são as hashtags mais usadas. Porque hoje é o dia do TBT, né? Amanhã é o dia do FBF, do Flashback Friday, né? Então, tu usar hashtags que já existam. A não ser que tu seja uma marca muito potente para tu criar uma nova e todo mundo começar a replicar a tua hashtag, né? Mas se tu queres te colocar em evidência, tu tens que usar algo que já exista, para tu poder te colocar em evidência. Esse é o mais importante. Hashtags curtas, né? Cuidando de todas aquelas dicas, né? Separar as palavras com letras maiúsculas, não usar acentos e cedilhas para ter mais alcance. Legal. Hashtag disse tudo. Olha o T com letra maiúscula aí, por favor, o D também. Eu vou procurar essa, vou lançar no Instagram ali para ver quantas tem.
ele tem. Hashtag disse tudo. Deve ter vários, com certeza. Mas, prof, eu estava falando com a Profiane, se quiser, de repente, fazer a tua complementação em consideração final, alguma dica, alguma mensagem, alguma palavra, alguma frase, enfim, que pudesse nos trazer um momento de reflexão após a nossa saída aqui da nossa live, por favor. Então, Jefferson, primeiro agradecer, muito obrigado aí pelo convite, Anne, Jefferson, foi um prazer estar aqui, né? Como eu disse, acabando a pandemia, pretendo conhecer aí vocês pessoalmente aí o Sul e para não ter briga, tomara que tenha empate no Grenal, tá bom? Também vocês estão convidados para vir aqui, não temos um churrasco tão bom quanto vocês, mas temos um feijão tropeiro, um frango com quiabo, tá? Tá valendo, tá valendo. Nós tínhamos, Anne, não lembra? Não sei se tu chegou a conhecer, nós tínhamos aqui, na época da pedagogia, um colega que era mineiro, trabalhava no Senac, lembra? No Senai, o Anderson. Sim, né, Jefferson? É o da história aquela. Ah, sim, isso. Do violão. Lembro, sim. Lembro. Nós tínhamos aqui um colega que era mineiro também. Pô, muito legal. Então foi um prazer. Ele veio transferido para cá, depois retornou para lá. A esposa dele trabalhava com artesanato. Muito legal. Mas sempre convidado. E tu é cruzeirense ou atleticano? Eu sou atleticano. Eu sou Série A. Aí, eu quero conhecer o Mineirão, tá? Bom, tem que vir rápido, porque se for para assistir jogo do Galo, daqui 2 anos é o estádio próprio. Então. Não, o Galo eu já assisti jogando lá no Maracanã contra o Fluminense faz uns 4 anos. Eu fui, na verdade, assistir o Fluminense, né? O Galo tava jogando lá. Legal, eu conheço Belo Horizonte, só a rodoviária. Me lembro que a gente passou pela rodoviária ali, tava. A gente fez uma viagem para. Agora não vou me lembrar, daí de repente não passa por ali, mas a gente fez uma viagem para. Em São Paulo, sei que passava por ali, ou em algum lugar assim, eu não vou me lembrar agora. Sei que a gente passou em Belo Horizonte, na rodoviária ali e tal. Não sei se é caminho também, ou Belo Horizonte é mais para lá, alguma coisa assim. Eu sei que a gente foi parar em Belo Horizonte, né? A gente estava esperando ali. Porque São Paulo é bem antes, né, Jefferson? Olha que eu não sou boa em geografia, né? Mas São Paulo é bem antes. Não, mas eu me lembro que eu fiz uma viagem uma vez, mas foi para São Paulo, e aí nós. Enfim, não vou mentir. Deixa assim. O senhor que é de geografia entende melhor que eu, mas eu me lembro que eu fui parar em Belo Horizonte, não sei como. Aí eu conheço só a rodoviária. Legal. Eu ganhei ano passado de aniversário passagens para Belo Horizonte, daí marquei a viagem para julho, transferi por causa da pandemia. Marquei para janeiro desse ano, transferi por causa da pandemia. Agora marquei de novo para julho. Aí a Latam cancelou o meu voo. Eu não sei mais quando eu vou para BH. Faz mais de um ano que eu tô querendo ir, né? A passagem está na mão. Não, mas vai estar, uma hora sai. Quando aí, chegar estão ali, convidados. Quando chegar o nosso momento aí de, não sei, professor Guilherme, qual é a faixa etária aí, mas quando chegar os nossos 40 e poucos aí da vacinação, a gente se prepara e vai. Tá quase chegando aí, tá quase lá, quase lá. O Gui eu acho que é mais novinho que nós, Jefferson. O Gui eu acho que é mais novinho que nós, Jefferson, deixa quieto. O Gui vai demorar um pouco. Vai demorar mais. O Gui é da década de 80, né, Gui? Deve ser de 80, quase 90. 82. Legal. 82? 82. É um guri aí. Eu quero, então, agradecê-los também, mais uma vez, pela disponibilidade, pela brilhante fala de vocês, pelas dicas importantes que vocês nos deram. Eu vou começar a me atentar mais com relação ao uso das hashtags. Eu tenho utilizado, confesso que tem me dado um retorno muito legal de pessoas as quais têm tido acesso ao conteúdo que eu tenho colocado nas minhas redes sociais. E como a prof falou, colocar Comunicacau, eu tenho aí pessoas que têm entrado em contato comigo, eu tenho curtido as minhas postagens de outros países, em especial de Portugal, onde tem uma proximidade maior com quem. Inclusive, tenho uma aluna que estou fechando agora uma formação com ela,
que é de Portugal, ela é brasileira, mas está morando lá em Portugal e conseguiu acesso, né, através das minhas postagens, através das hashtags. Então, acho que foram dicas de extrema importância e que, com certeza, se nós utilizarmos de forma inteligente e sadia, a gente vai ter muitos resultados legais aí, seja comercial, seja pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço a presença de todos que estavam aí com a gente também. Nós vamos deixar essa live salva. Isso aqui não é não é cadeia, né? Não é cadeia, é hashtag pound ou cerquilha, ou octothorpe. Tem todos esses nomes. Exatamente. Então, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Sucesso para Jefferson. vocês aí. Obrigada, Jeff. Obrigada, Jefferson. Obrigada. Tchau, tchau.